Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria podermos estar juntos novamente, entre irmãos, entre família, e podermos desfrutar juntos no final de semana, ainda que rápido, né? Mas é aquela porção que o Senhor nos oferece. Então, assim, motivo assim, de bastante alegria e felicidade, porque existem tantas complexidades na nossa vida, né? E nós podemos, por exemplo, sair da nossa cidade, com o Gerson, o Fabrício, com as famílias deles, para estarmos juntos aqui para esse tempo. Então, temos um sentimento realmente que o Senhor tem estado por trás disso, como dizemos, para esse tempo que nos foi lembrado ontem para a sua glória. Isso seja realmente o que no nosso coração, né? Tudo aquilo que temos a fazer, seja por palavra, seja por obra, por gesto, seja para a sua glória. Isso é o que realmente nos interessa. Eu gostaria que vocês acompanhassem novamente o texto que o nosso irmão fez a abertura desse tempo de comunhão, Efésios capítulo 5. O tema nos foi proposto para esses dias. Um tema que eu diria extremamente simples e complexo ao mesmo tempo. São características claras da obra de Deus. A obra de Deus, ela, ao mesmo tempo que é simples, ela é complexa. Ela é para ser vivida numa simplicidade, mas dentro de uma complexidade muito grande. Então, o nosso sentimento para essa tarde é compartilharmos um pouco desse aspecto mais complexo da obra de Deus relacionado ao assunto das famílias, né? Da família de Deus, esse tema que é tão importante para Deus e também deve ser para nós. Então, esse primeiro período de comunhão que vamos ter agora, nós vamos abordar o aspecto um pouco mais complexo dela, porque muitas vezes nós queremos ser práticos antes de entendermos o propósito. A praticidade em si mesma ela não é absolutamente nada, como o nosso irmão acabou de lembrar. Nós estamos envolvidos em questões muito complexas. Então, se nós não tivermos ideia do objetivo e do propósito, nós nos envolvemos com as coisas práticas sem saber o porquê que precisamos ser práticos, né? E aí entramos naquelas ondas de Descartes, da prática. Mas o Senhor quer sim, Ele quer ver praticidade, mas uma praticidade que venha, né, de princípios adequados, princípios esses que Ele mesmo estabeleceu pela sua vontade, né? E à medida que nós vamos compreendendo a sua vontade, que o nosso coração vai sendo ganho por essa vontade, vamos dobrando os nossos joelhos, como nós fomos lembrados, né, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse propósito tão grandioso, tão maravilhoso, passa a ser vivido em nós. Então, o que nós vamos ver está intimamente agora relacionado ao propósito de Deus, né, o propósito da Trindade com respeito à família. O capítulo 5, que nós acabamos de ler, ele tem uma frase, vamos voltar nessa frase, por favor, acompanhe comigo. Capítulo 5, versículo 32, especificamente, para começarmos a compreender um pouco mais sobre o tema. Diz assim: grande é este mistério, preste atenção nessas palavras, grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Da vez passada que tivemos aqui, nós estivemos falando algumas coisas acerca do Deus Trino, acerca da Trindade, e estivemos relacionando no Novo Testamento alguns mistérios que aparecem como colunas da casa de Deus. Quando o tema fala de algo misterioso, não tenha dúvida, irmão, que é algo enigmático. Não é algo fácil. Na verdade, na Bíblia não existe nem essa expressão fácil. Não existe nada fácil. É muito complexo. É simples. A simplicidade é uma coisa, facilidade é outra. Então, quando você observa a expressão mistério, nós precisamos dobrar o nosso joelho diante disso e pedir ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento. Porque senão nós não vamos entrar, nós não vamos compreender.
porque é misterioso, é enigmático. Então, na vez passada, nós lembrávamos que daquelas sete principais colunas que compõem a casa de Deus, de sabedoria, como é mencionado em Provérbios, no capítulo 9, diz lá que sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas sete colunas. Então são sete colunas que são lavradas na casa de Deus, e essas colunas nós relacionamos elas com as colunas dos mistérios de Deus vistos na casa de Deus no Novo Testamento. Efésios apresenta 4 dessas colunas. E para nossa surpresa, uma dessas colunas é o mistério de Deus, Cristo. Eu tomaria a liberdade de dizer que um apêndice dessa coluna seria o mistério do matrimônio. Porque o mistério de Deus, Cristo, está falando das relações de Cristo com o corpo de Cristo com a igreja. Mas não começam aí essas relações. Essas relações, lá dentro, nas páginas do Novo Testamento, nós começamos a compreender um pouco dessa complexidade tão grande que são as relações de Cristo com a igreja. Mas Deus escolheu a família para que fosse de uma forma miniaturizada a expressão prática desse mistério oculto. É um mistério que esteve com Deus, oculto em Deus, no coração de Deus desde os tempos eternos. Por isso que aparecem como colunas e uma desabrocha a outra. Se você acompanhar comigo, não vamos entrar no assunto das colunas, apenas demonstrar aos irmãos a importância do tema no qual nós estamos envolvidos. O nosso chamamento relacionado à família. Isso é muito, muito, muito mais sério do que nós imaginamos. O propósito de Deus, ele só pode ser satisfeito à medida que nós temos consciência de que somos família, porque também devemos ser igreja, e que somos igreja, porque Deus precisa estabelecer o seu reino. Então Deus não tem reino sem igreja, e Deus não tem igreja sem as famílias. Não existe nenhuma possibilidade de haver uma realidade espiritual, bastante espiritual, a nível de igreja, se não há realidade espiritual a nível de família. Não tem como nós sermos alguma coisa como família e sermos outra coisa como igreja. Não existe essa separação. Nós somos aquilo exatamente que somos. Ou nós somos transformados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito da Palavra, ou os nossos olhos são abertos para essa realidade, nós nos dobramos a ela e permitimos que o Senhor avance com esse propósito em nós, ou então passa a ser apenas ministrações, após ministrações, não é? Nós estamos vivendo num período onde as coisas são muito práticas, né? Hoje nós não precisamos nem levantar do sofá para trocar o canal da televisão, nós queremos as coisas muito rápidas, e as coisas não são tão rápidas assim. Isso envolve lágrimas, isso envolve corações, isso envolve decepções, isso envolve gosto amargo na boca muitas vezes pelas decepções, isso envolve choro, pranto, isso envolve edificação. Então é algo simples e complexo. Vamos partir do complexo e depois, no segundo período, amanhã, se o Senhor permitir, vamos tocar em questões mais relacionadas à praticidade. Mas agora vamos nos mover nos céus em direção à terra, assim como a igreja de Tessalonicenses. Era a igreja de Deus, então ela está nas regiões celestiais, mas também em Tessalônica. Então ela está com seus pés na cidade respectiva, né? Precisamos nos mover assim como igreja. Precisamos entender que estamos em regiões celestiais, não que vamos estar, não que procuremos estar. Devemos guardar a verdade no fato de que o Senhor nos colocou em regiões celestiais. E Deus não vai ter na terra o que Ele quer sem que antes Ele nos coloque em regiões assentados juntamente com Ele em Cristo. Então primeiro estamos assentados, né? E aí depois, por estarmos assentados, essas realidades da comunhão, da vida com Deus, nessas regiões, começam a ser vistas, começam a ser práticas no andar das nossas respectivas localidades. Não existe realidade espiritual na terra se ela não vem dos lugares celestiais, da presença de Deus. Como nós lembrávamos, como os irmãos têm lembrado, não é uma questão de manual das Escrituras, onde nós olhamos quais são os serviços, como devemos nos mover, o que devemos fazer. É muito mais complexo. Nós olhamos o que devemos fazer, mas depois entendemos
sucessivos fracassos. A escola do fracasso é muito boa para nos revelar isso. Nós compreendemos que não é possível a nós, mas é possível a Deus. E é propósito de Deus. Então, duas coisas são muito claras e nós temos que ter em conta. Uma é a nossa responsabilidade. A outra questão é a capacidade. Responsáveis, irmãos, todos nós somos. E nos tornamos cada vez mais responsáveis por aquilo que ouvimos. Você não tenha dúvida disso. À medida que você ouve, você se torna responsável pelo que você está ouvindo. Deus te trouxe para ouvir, nos trouxe para ouvir, então você está se tornando cada vez mais responsável pelo que você ouve. Você e eu, nós não podemos ser negligentes no que ouvimos. Existem muitas pessoas que poderiam estar com o privilégio de estar como você e eu sentados ouvindo o que o Senhor precisa dizer. E elas não têm tido o mesmo privilégio que você tem tido. Não é isso? Mas o contraponto dessa verdade é que nós nos tornamos mais responsáveis à medida que ouvimos. A outra parte da mesma verdade é que nós não somos capazes em nós mesmos para levar avante a nossa responsabilidade. Mas nós entendemos o quê? Que a capacidade vem do Senhor. Então nós precisamos unir essas duas coisas. A primeira é que nós somos responsáveis, mas não somos capazes. Somos responsáveis sim, mas como fazer? Não sabemos como fazer. Então nós pedimos socorro àquele que sabe, aquele que habita em nós e aquele que está mais interessado nesse trabalho. Então quando você pede esse socorro, ele vem à sua ajuda. Ele vem ao seu encontro para te socorrer, para te ajudar, não é? Para seguir avante o seu propósito. Então, se você observar aquelas 7 principais colunas que aparecem no Novo Testamento, elas estão nessa ordem: o mistério de Deus, Cristo, Colossenses capítulo 2, parece que o versículo 2, logo no início. O mistério de Deus, Cristo. Deus que não é conhecido e revelado na pessoa do seu Filho. Então, ele é misterioso, não se pode conhecer a Deus. Qualquer pessoa que você pegar na rua e pedir para te levar ou para te dizer alguma coisa sobre Deus, ela não vai saber te dizer. Porque é um mistério que é revelado apenas na pessoa do seu Filho. O mistério de Deus Cristo. Depois nós temos em Efésios 9 o mistério da vontade divina, porque esse Deus misterioso tem vontade. Depois em Efésios 3 aparece a expressão mistério da economia divina, ou seja, esse Deus misterioso tem vontade e essa vontade é revelada na sua economia, no seu oikonomos, na sua forma administrativa de fazer com que a sua vontade eterna seja revelada, se leve a cabo na terra. Mas, depois desse terceiro mistério, você precisa de um outro mais, que é o mistério da piedade, não é? Que é descrito em Timóteo 3,16. Lembra desse texto? O mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, crucificado no Espírito. Lembra disso? Então é ele, se ele tem uma economia, ele mesmo é quem precisa desempenhar essa economia, porque nenhum homem tem esse encargo de tal coisa. Nenhum homem está capacitado a desenvolver na terra os propósitos de Deus. Nenhum homem é adequado para isso. Então é o seu próprio Filho que faz esse movimento de vinda para a terra, não é? E que faz esse trabalho maravilhoso por nós, como naquela visão da escada de Jacó, que Jacó viu os anjos subindo e descendo, falando desses relacionamentos do céu com a terra, e ele diz que Javé, que é a palavra que aparece no original hebraico, estava, claro que não exatamente com as vogais, mas estava, que é traduzido por Senhor, estava no alto daquela escada. É uma aparição cristofânica ainda no Antigo Testamento. E foi por essas escadas, efetivamente, que ele desceu e que veio nos socorrer, cumprir o propósito de Deus, cumprir a economia, o mistério da economia, porque é uma economia que ninguém pode desenvolver na terra, não ser o próprio Filho de Deus. Ele vem então, nos coloca sobre os seus ombros, ele toma novamente a subida daquelas escadas e nos coloca em regiões celestiais, juntamente com ele. Agora nós estamos com ele. Então esse é o mistério da piedade. Mas depois do mistério da piedade, nós precisamos do mistério do Evangelho, porque o mistério do Evangelho é o mistério que nos traz as verdades, as realidades espirituais nas quais nós estamos envolvidos.
Como nós podemos saber acerca da pessoa, da obra, do que ele fez, como fez, por que fez, qual é o seu objetivo? Oh, meu Senhor, quanta coisa nós precisamos compreender para podermos partir, deixarmos a condição de filhos e começarmos a avançar na condição de servos. Servir a Ele segundo os propósitos dele. Não servir a Ele segundo o que nós achamos, o que nós desejamos. Mas segui-lo segundo a consciência daquilo que Ele está nos mostrando. Então, depois do propósito, depois do mistério da economia, nós temos então o mistério do Evangelho, que nos traz a visão de tudo isso que o Senhor fez por nós. A sua obra é objetiva, que somente Ele que fez, mas quando o mistério do Evangelho é desvendado a você, você descobre que isso que Ele fez é também para você e para mim. E quando você descobre isso, o mistério do Evangelho faz sabedoria lavrar em nós uma outra coluna, que é o mistério da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você só tem fé quando você ouve a palavra. Você não tem fé quando você acha alguma coisa ou quando você pensa alguma coisa. A fé vem do ouvir e ouvir a coluna do Evangelho, do Santo Evangelho, para gerar em você a verdadeira fé. Então, Paulo chama isso de o mistério da fé. Aparece lá em Efésios 6, lá a partir do versículo 19. Então, agora, quando você tem a fé, você pode crer na obra que Ele fez por você. Aquela descida, aquela subida, estou falando aqui, né, de forma rápida, só para a gente pegar o contexto no qual nós estamos envolvidos num assunto relacionado à família. Então, quando a fé brota, vinda do Evangelho, que revela a vinda do nosso Senhor, o mistério da economia divina, porque Ele precisa cumprir a carne nesse processo, esse propósito. Porque, nós estamos voltando então, porque é vontade de Deus, é o mistério da vontade divina, não é? E esse mistério da vontade divina é porque o Deus divino, Deus eterno, tem vontade. Nem sabíamos que Deus tinha vontade, agora estamos descobrindo que a vontade dele, além dele ter vontade, a vontade dele está relacionada conosco. Então, depois da fé, você tem o último mistério, a última coluna da casa de Deus que deve ser lavrada na casa de Deus. O mistério de Cristo, a igreja. Então, da primeira e a última, a primeira e a sétima estão sendo colocadas assim. A primeira você tem o mistério de Deus Cristo, a última o mistério de Cristo, a igreja. E é de fácil compreensão partindo do seguinte ponto de vista, de que se Deus não pode ser conhecido, Ele é revelado na pessoa do seu Filho. Esse é o mistério de Deus Cristo. Ninguém conhece o Pai, senão ninguém conhece o Filho, senão ninguém conhece. A não ser que uma das pessoas, né, saia em direção a você e te fale quem é o Pai, ou te fale quem é o Filho, senão você e eu nós não vamos conhecer. Então esse é o primeiro aspecto, a primeira coluna, mas olha a última coluna. O mistério de Cristo. Então vai funcionar assim: Deus não pode ser conhecido por ninguém, porque só quem conhece o Pai é o seu Filho. Está correto? Mas uma vez que o seu Filho revela o seu Pai, ele começa a revelar o seu Pai a partir de um determinado organismo. E esse organismo é a igreja. Então, nos movimentos da vida da igreja, ela expressa o seu Filho, Filho do Pai, Filho de Deus. E à medida que o Filho é visto, quem é conhecido? O Pai. Então o Pai continua, segue o testemunho do Pai aqui na terra, porque mesmo que o Senhor Jesus tenha saído dessa terra, Ele não deixou essa terra sem testemunho. Por que não deixou essa terra sem testemunho? Porque aqui está a igreja. A igreja é agora o testemunho que precisa ser dado na terra acerca do Pai. Quando ela dá testemunho do Pai? Quando ela manifesta a Cristo. Por isso ela precisa ser formada nele.
Por isso que a expressão por mais de 200 vezes aparece no Novo Testamento. Em Cristo. Em Cristo. Mas essa mesma igreja, o que nós lemos nesse texto, no versículo 32, quando diz grande é esse mistério. Por que é mistério? Porque não está somente relacionando à igreja, também está relacionado à vida matrimonial. Porque os casais passam a ser a forma miniaturizada, prática e vivida, não é, desse grande mistério oculto. Então você tem Deus, Cristo, a igreja, a família. A família é a família da igreja. E a igreja é formada por essas famílias. Não são duas coisas separadas. Se você ler o texto que o Marcelo leu, que o nosso irmão leu na abertura da reunião, você vai observar exatamente isso. Você vê que hora ele está falando de marido e mulher, e hora ele está falando de Cristo e a igreja. Tem uma hora que você fala assim, bom, peraí, Senhor, o que Paulo está dizendo? Ele está falando sobre a igreja ou ele está falando sobre a família? Ele está falando sobre a mesma coisa. E ele diz, grande é esse mistério. Então, se nós vamos falar de família, a primeira coisa que nós precisamos entender, estamos envolvidos num grande mistério. Um grande mistério. Está certo? Esse é o ponto da complexidade do tema. Então nós não podemos começar por Efésios capítulo 5, porque Efésios capítulo 5 começa a nos dar a coroação do processo desse mistério. Algumas coisas a mais, precisamos dar alguns passos para trás, para compreender um pouco melhor a origem de tudo isso. Acho que o nosso irmão hoje, ontem, esteve cooperando bastante nesse aspecto de mostrar desses passos, da necessidade de dar esses passos para trás, para compreender onde tudo se originou. Se nós começamos em Efésios capítulo 5, nós já começamos assim, vós mulheres sujeitai os vossos maridos. E aí fala, papai, também o irmão que esse assunto das mulheres se sujeitarem ao marido. Às vezes é tão complicado a gente ouvir isso. Sabe por quê? Porque nós pegamos isso muitas vezes num contexto bem dentro da cultura e dentro da realidade que nós estamos vivendo. Porque a gente sabe que é complicado você falar disso. Mas, irmão, se o Senhor abrir os seus olhos para te mostrar o que é submissão, né? Você vai falar, Senhor, se eu tinha que usar mais vezes esse termo na Bíblia, porque eu preciso de mais disso. Isso fala de ordem, isso fala de representação, isso fala de proteção, né? Isso fala de representação, isso fala de mundo. Nós vamos ver isso depois, mas agora vamos começar a dar os passos para trás para que a gente possa chegar até o Éden e procurar compreender isso um pouco melhor, segundo o Senhor. Então, Efésios não começa, como o nosso irmão lembrava, Efésios não começa no capítulo 5, Efésios começa no capítulo 1. Por isso que nós vamos ter dificuldade a praticar. Você vê que existem algumas seções em Efésios capítulo 5. Existem outros textos que falam sobre família. Normalmente, quando vai se falar sobre família, é o texto preferido de muitos irmãos, Efésios capítulo 5. Mas Efésios não começa no capítulo 5. Se você começa no capítulo 5, você vai ter dificuldade. As relações estão aqui, do versículo 22 até o versículo 33, marido e mulher. As relações de pais e filhos estão no capítulo 6, versículo 1 a 4. As relações de patrões e empregados, do versículo 5 em diante, até o versículo 9, mesmo no capítulo 6. E depois ainda as relações de principados e potestades, porque o assunto tem a ver com a autoridade de Deus. Não é? Então aparece também do versículo 10 até o versículo 18. São várias sessões que aparecem por aqui. Então você não pode começar por aqui, nós temos que dar um passo atrás. Então. Se dermos um passo atrás, chegamos no início da carta, onde somos colocados primeiramente em regiões celestiais. Primeiro o Senhor precisou dar a condição, né, para que depois ele pudesse fazer a exigência. Quando ele começa a dizer que os maridos precisam amar as esposas, irmãos, eu tenho dito aos irmãos, não é você entregar um buquê de flores e eu pergunto, o que você está fazendo? Eu estou amando minha esposa como Cristo amou a igreja. Nossa, mas é isso mesmo? Continue dando o seu buquê de flores, mas procure entender. Vai além de buquê de flores. Vai além de buquê de flores. É quem está entregando o buquê de flores que precisa ser entregue primeiro. Não é? Porque senão ele nunca vai amar como Cristo amou a igreja. Mas não tem como você ver isso nesse texto. Por isso a necessidade de a gente voltar um pouquinho.
E aí nós nos vemos no capítulo 1 nas regiões celestiais. Aí começamos a observar que a responsabilidade continua conosco, mas a capacidade vem do Senhor, ela vem das regiões celestiais, ela vem dos lugares apropriados onde devemos estar, onde devemos caminhar, onde devemos permanecer. Por isso a palavra permanecer em Cristo. Mas nós não vamos parar aí, vamos dar ainda um passo mais atrás para compreendermos algumas outras coisas. Se fizermos isso, chegamos a Gênesis, onde tudo começou no tempo. Tudo começou aí. E aí quando nós chegamos no Gênesis, nós observamos, a partir do versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele vem mostrando que esse homem, ele não diz façamos o primeiro macho, não, façamos o homem, ele está falando do gênero, ele já começa a falar sobre a família. Mas você precisa dar um passo ainda mais atrás, porque o Gênesis não é o começo de tudo, ele é o começo apenas do tempo. Então um novo passo atrás precisamos dar. Quando damos um passo atrás, nós descobrimos que antes das sementes do Gênesis, antes de começar, Deus não é um Deus que começa e depois propõe. Deus é um Deus que tem propósito e por isso Ele cria. É diferente. Deu para entender, irmão? Deus tem propósito, meu bom. Já que já está esse mundo de gente na terra, bom, vamos fazer alguma coisa, porque onde é que vai dar isso? Não. Antes do primeiro casal, irmãos, Deus já tinha propósito. O propósito vem por casal. O primeiro casal vem por causa do propósito. Então, quando você dá um passo atrás de Gênesis, você chega no telos, como assim é chamado, no propósito. Você chega no propósito, começa a compreender do porquê que aquele casal precisa ser criado. Mas quando você chega no propósito, você ainda não chegou na pessoa ou nas pessoas que têm propósito. Então você dá um novo passo para trás. Nossa, irmão, quantos passos você não está para trás? Vários, se quiser, no qual nós estamos inseridos. No novo passo que nós damos para trás, agora nós caímos, por assim dizer, nos colos do Criador. Chegamos aos braços do nosso Pai. Aquele que tem propósito, ele como é Deus eterno, ele também tem propósito eterno, o seu propósito o acompanha. Então, como ele tem propósito eterno, certamente aquilo no qual nós estamos envolvidos hoje faz parte do propósito de Deus, seguindo com Deus na eternidade, num tempo onde nada existia, apenas Deus mesmo. Casamento, e não só casamento, vida familiar, está relacionado a isso. Não é uma coisa do tempo, não é nem uma coisa do Gênesis, não é nem uma coisa da eternidade, é uma coisa de Deus. Está lá atrás com Deus. Então, quando ele abre as portas do Gênesis, ele começa então a demonstrar esse mistério, por isso que Paulo fala que é um mistério que esteve oculto com Deus, que tudo criou, está no coração dele, não pode ser visto. Para esse mistério ser revelado, o Filho precisa vir e nos mostrar as coisas que estão no coração do seu Pai. Mais do que isso, é que essa família que vai ser constituída é uma família que vai levar a imagem do seu Filho. Estou desconfiado que Deus quer olhar para as famílias e ver o seu Filho. E é isso que ele tinha no seu coração antes dos tempos eternos. É por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque ele quis expandir esse nível de comunhão que há entre as pessoas, do Pai e do Filho, ligados pelo Espírito de amor eterno. Aquele que nós também chamamos de Espírito Santo. É também o espírito de ligação, de amor entre o Pai e o seu Filho. Então nós vamos para o Gênesis e vamos começar a ver esse texto que fala da constituição da família. Nós sempre olhamos esse texto falando do homem, falando de Adão, falando de Eva, mas quem sabe nós não observamos que alguns pontos mostram muito claramente que esse é o início, essas são as sementes que Deus está jogando na criação para brotar, para crescer e para frutificar para a sua glória aquilo que Ele tinha no seu coração antes dos tempos eternos. Assunto de família é assunto dos tempos eternos. Assunto de família é o assunto de Deus, do coração de Deus.
quando ele vai falar de representatividade nessa terra, quando ele vai falar da expressão da vida da igreja, como ele fala aos Efésios, por exemplo, quando você observa o capítulo 3 de Efésios, quando Paulo fala para que agora, não antes, para que agora pela igreja as muitas formas da sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. E o verso 11 segue assim: segundo quem é? O eterno propósito que Deus fez em Cristo. Então o assunto da família de Deus, expressar o Filho de Deus, tem outras demônios, por assim dizer, aos músicos presentes. Tem outros demônios. Parece que aqueles principados e potestades puderam ver as questões relacionadas à soberania de Deus. Mas existem questões também que estão relacionadas ao seu caráter. Sabedoria, tanto soberania como caráter compõem isso, mesmo as pessoas da divindade. Mas soberania é uma coisa, e caráter parece ser. Deus soberanamente age de acordo com o seu caráter. Mas atos de soberania é como disse Deus: haja luz, houve luz. Isso é soberania, isso é atos de soberania. Mas o que nesse texto nos chama a atenção, de Efésios 3:10, é que aí não existem atos de soberania. Aí são reflexos de caráter, de imagem, de comportamento. Deus quer demonstrar a partir da família os comportamentos ou o comportamento daquele que representa o Deus Filho nessa terra, o Senhor Jesus. Por isso que ele fala, para que agora, pela igreja, as muitas formas da sabedoria, que é o mesmo Filho, que é a mesma imagem. Ele é a sabedoria de Deus, ele é a justiça de Deus, ele é a imagem de Deus, todas essas coisas estão unidas ao Filho. Então, o que Deus quer mostrar a principados e potestades? Talvez você achasse que viver uma vida, de certa forma, equilibrada entre família, está apenas relacionada à própria família. Não está relacionado à própria família. O que está relacionado, então? O que está relacionado é que, à medida que nós vamos vivendo a vida cristã adequada, principados e potestades dos céus vão vendo, a partir desse organismo, coisas que eles nunca viram. Eles viram o haja luz e o luz. A parte invisível da criação já estava antes da parte visível. A parte invisível já havia sido criada. Quando Deus criou todas as coisas, antes de criar a terra, você observa que os anjos, tanto é, que Lúcifer já havia caído. Então, provavelmente, eles viram toda essa apoteose de manifestação de soberania. Mas parece que algumas coisas relacionadas ao caráter do Filho, isso não foi visto. É que eu entendo nesse texto, quando ele fala para que agora, não antes, pela igreja, as muitas formas da sabedoria multicolorida, como fala no grego, as multicoloridas formas da sabedoria, as muitas formas de Cristo, a imagem do Deus invisível, a expressão exata da sua hipóstase, seja conhecida. Olha, se é para ser conhecida, não é. Então, muitos aspectos dessa sabedoria foi efetivamente conhecido, mas outros não. Existem coisas que Deus vai trabalhando em nós, que à medida que vai trabalhando e que nós vamos permitindo esse trabalhar, começam a ser vistas em nós, coisas que nunca foram vistas antes. Mas como que coisas são essas? São inerentes a nós mesmos? Não. Elas são filhos de Deus em nós. Cristo em nós. É a imagem em nós. Então a família de Deus tem uma grande responsabilidade na terra. Isso não tem nenhuma outra coisa a ver com nada. Temos que passar uma borracha em tudo, irmãos, que nós entendemos sobre família. E nos aproximar desse aspecto tão importante de que tudo começa com Deus e começa com o seu propósito, e por isso ele cria, e quando ele cria, ele dá imagem,
E quando ele dá a imagem, ele está dizendo: eu quero ser representado. Deus não deu família para a família, não é? Deus não deu o homem para que o homem fosse uma pessoa alegre, essencialmente. Tudo foi criado por ele para ele. Você, se em algum momento você disser: não, talvez isso aqui, qualquer tipo de satisfação que não seja do filho, está no lugar errado. Tudo é para ele. A nossa família é para ele, os nossos filhos são para ele, as nossas esposas são dele, os nossos maridos são dele. Tudo é dele. Não sobrou nada para nós. Só Cristo. Tá bom para você? Amém. Glória a Deus. Tá bom para você? Então vamos a Gênesis capítulo 1. Por favor, acompanhe comigo. Vamos seguir alguns pontos relacionados ao início. Gênesis capítulo 1. Vamos ver esse texto que é tão conhecido de todos nós. Vamos abordar alguns pequenos pontos desse texto. Versículo 26, que diz: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move, sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Até aqui. A expressão "e disse Deus", ela aparece várias vezes aqui. Isso me parece ser a 8ª vez que ela aparece. E essa palavra "e", ela tem um significado todo especial nessa 8ª vez que ela é mencionada, porque é aquela letrinha Val do hebraico, que pode ser traduzido por "ele", pode ser traduzido por "também". Então poderíamos uma tradução alternativa dizer "também", disse Deus. Porque quando ele cria o gênero humano, apresentado nesse primeiro homem, não é? Ele não começou por aqui. Primeiro ele criou uma série de coisas, né, nesse processo, para que o homem pudesse ali estar. Você vai ver que no final desse texto que ele fala sobre o homem, ele diz: e viu Deus que era muito bom. É a primeira expressão que aparece, muito bom. Então Deus criou a terra, fez separação, os luminares, tudo que os irmãos vão vendo do capítulo 1, tudo que Deus fez. Ele estava criando esse grande cenário para ele colocar o homem, que está relacionado ao seu propósito, onde começa toda essa questão relacionada à família. O disse Deus, para nós, já é um grande despertar acerca do Deus no qual nós pouco conhecemos, também pouco nos relacionamos. Deus era a palavra Elohim. Alguém disse: olha, irmão, talvez não seriam os anjos que estivessem aí criando. Não, anjo não cria, anjo é criado. E o Elohim daqui, você sabe que a terminação "im" do hebraico, ela indica pluralidade. Então esse mesmo Deus, que é a uma em essência, a uma em substância, a substância única da divindade, né? Ele, nessa substância única, habitam 3 pessoas. Então já vai ficando claro para nós que o próprio Deus, sem a criação, já não tem nem necessidade dela. Alguém disse: talvez Deus criou, irmão, porque Deus tinha necessidade de ter comunhão. Você acha isso? Que Deus tinha necessidade de ter comunhão, por isso que Ele criou? 3 pessoas que se relacionam, irmãos, eternamente. Nós não temos nem capacidade cerebral, né,
para poder compreender os dias da eternidade nos quais esse Deus se relaciona. Nós sabemos pela palavra e nós aceitamos o fato que nessa essência única da divindade habitam três pessoas distintas. O Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito, nem o Espírito é o Pai. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando você começa a aprofundar-se no assunto da Trindade, você vai observar que não existe nenhuma necessidade no ser de Deus, porque se completa. Diz que o texto, quando fala em João, capítulo 1, o texto grego, quando diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, esse estava com Deus e era Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava. A expressão pros ton theon quer dizer face a face. Era como se vivesse, para que pudéssemos entender, era como se vivesse olhando um para o outro, a face de um voltada para o outro a todo momento, durante qual tempo, irmão? Nós falamos os dias da eternidade, tá bom, se é o que para você, você não sabe dizer que tempo é isso. Isso não pode, isso não sobe ao nosso coração. Esse Deus eterno, por assim dizer, nunca teve necessidade de comunhão. Nós é que somos os contingentes, nós é que temos necessidade de comunhão. Às vezes os irmãos deixam de nos visitar e falam assim: irmão, não sei o que aconteceu, os irmãos pararam de me visitar. Quando você tiver esse sentimento, vai visitar alguém, porque você tem necessidade de comunhão, como eu também tenho, todos nós temos, mas Deus não. Porque quando ele diz, nessa expressão, Deus, quando ele diz Elohim, ele já está dizendo, ele já está nos demonstrando que Deus não é somente um ser de essência divina, mas é um ser também que nele, essa substância única, nele três pessoas que se completam. Você vai ver muito assunto, irmãos que têm cargo para falar sobre isso, até sobre a questão da dança da Trindade, quando fala de um estar em torno do outro e vai para aí. A coisa mais linda que nós não conseguimos desfrutar, somente o Espírito de Deus pode desfrutar com a profundidade e nos falar acerca dessas coisas. Mas quando você observa o Deus no qual você foi criado, pelo qual você foi criado, imediatamente você já entende. E se Deus tem nele mesmo um princípio de pluralidade, muito provavelmente os seres que vão ser criados vão ter esse princípio. Nós, diferentemente, somos pessoas que temos espírito, alma e corpo, mas somos uma pessoa só. Não somos três pessoas em uma pessoa. Somos uma pessoa com três partes, como é chamado, somos tripartidos, né? Deus tem três pessoas, são três pessoas distintas. Mas ele não cria apenas o macho ou a fêmea, ele cria o gênero humano, porque aqui ele já está falando de família. Mas quando você continua no texto, irmão, preste atenção no seu texto. Ele vai dizer: disse Deus, Elohim, façamos. Deus não é somente uma pluralidade. Deus, além de ser plural em pessoas, ele tem uma expressão muito interessante: façamos. Deus faz junto. E aqui nós já precisamos começar a atentar para essas coisas relacionadas à família. Se Deus já tem princípio na sua existência, já nos demonstra o princípio de família, ele não é somente tem um princípio de família, ele também age como família. Sabe o que quer dizer façamos? Fazer junto. Isso aqui já são pequenas pinceladas que nós precisamos já levar para o nosso, dentro dessa complexidade, já começarmos a anotar no nosso coração, na tábua do nosso coração, como é importante como família, não é? Agirmos como família, trabalharmos juntos, decidirmos juntos, operarmos juntos. Nós somos de uma cultura oriental, mas mesmo pertencendo ao Ocidente, como ainda temos, principalmente nós os homens, né? Aquela coisa de que mulher, quem sabe sou eu. Está certo. A responsabilidade maior, no final, sempre vai recair sobre os ombros dos homens. Mas, irmãos, o chamamento, o que nós vemos em Deus, que é o maior exemplo para a vida familiar, é de onde vêm as verdades
e a realidade espiritual para aquilo que nós queremos viver. Deus é um, mas também é trino. Aí está o conceito de família. Mas mais do que isso, ele não é somente como muitos de nós somos. Nós somos casados e temos filhos, mas às vezes não vivemos como família. Deus, além de ser trino, ele diz: faça. Ele não diz: farei. Por isso que quando você vê na tipologia, por exemplo, quando aparece o tabernáculo, ele diz assim: e farão para mim um tabernáculo. Não. Ele não quer fazer sozinho. Quando ele convida o ser humano, ele quer fazer com ele. É um princípio de Deus que nós precisamos aprender a fazer juntos. Quando aprendemos a fazer juntos como igreja, como família, nós também vamos aprender a fazer juntos como igreja. Muitas coisas não conseguimos fazer juntos como igreja porque ainda não aprendemos a fazer como família. Não existe realidade espiritual como igreja se não houver realidade espiritual como família. Então, quando você olha o primeiro versículo do capítulo 1, acompanhe comigo. O primeiro versículo do capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Preste atenção nisso. O irmão vai ensinar hebraico? Não, não é a nossa necessidade. Precisamos mais do que hebraico. Precisamos conhecer a vontade de Deus e nos submeter. Amém. Mas aqui ele já está demonstrando que tudo que ele faz nesse princípio de façamos, ele faz com o seu filho. O pai não faz nada sem o seu filho. O seu filho não faz nada sem o seu pai. Tudo que o pai faz é conhecido pelo filho. Tudo que o filho faz é conhecido pelo pai. O pai faz tudo para o seu filho, como diz aquele texto. Um certo rei quis fazer bodas ao seu filho. É o que ele quer fazer. Ele quer dar uma noiva, uma mulher para o seu filho. Depois tem um dia que o seu filho toma essa mulher, na condição já de reino, naquele dia glorioso, e apresenta para o seu pai. Ou seja, o pai dá para o filho e o filho devolve para o pai. Irmão, como é diferente esse Deus do qual você vive. Como é diferente nós, nas nossas posições. Nós queremos muito ser servidos. Nós homens principalmente, como gostamos de ser servidos, não é? Mas na Trindade você não vê esse princípio. O princípio da Trindade é sempre de dar, é sempre de fazer o outro feliz. Então ele dá o filho e o filho devolve ao seu pai. Nós precisamos também para isso. Nós precisamos dar, todos nós, é um princípio de Deus para a família. Tudo, preste atenção nisso. Tudo que você precisa ver na família precisa vir da Trindade. Tudo. Você sabe o que é submissão? Você quer um exemplo dela? Você lembra do Filho de Deus? Você lembra do Senhor Jesus quando se dispôs a todo esse propósito? O que você acha que é isso? Submissão. Ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu faço apenas aquilo que eu vejo e que ouço do meu Pai. Sabe o que ele está falando? É aquele que é Deus com Deus. É aquele que é da mesma substância de Deus. Ele não é menor do que Deus. Quando o texto de Hebreus diz que ele se fez menor do que os anjos, está relacionado ao ministério dele, porque ele precisa deixar esse aspecto glorioso, não deixou de ser Deus, né? Mas ele precisa, na sua quenose, no seu esvaziamento, ele vai descer para nos socorrer, ele vem até o nosso encontro. E nessa condição de servo, ele se coloca embaixo da autoridade do seu Pai. Mas ele é Deus exatamente, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Por isso que o escritor de Hebreus diz: por isso Deus, o seu Deus, te ungiu. Por isso Deus, o seu Deus, falando do Pai e do Filho. Quantas e quantas expressões nós temos no Antigo Testamento, Zacarias, Isaías, e tanto passaríamos uma noite aqui mencionando esses textos juntos. Exemplo de submissão. Irmãos, nós queremos ser família, mas as coisas mais importantes, mais fundamentais, que estão no contexto da Trindade, na vida da Trindade, não são vistas.
Por isso a necessidade do Espírito Santo trabalhar tanto conceitos relacionados à humilhação. Quem quer ser humilhado? Você sabe o que é humilhação? Você já parou para ouvir sobre isso? Humilhação. Como isso é profundo, irmão. Está relacionado ao seu chamamento. Ah, não era para ser pastor? Nem cantor evangélico? Não. Se você depois dá uma olhadinha rápida em Efésios capítulo 4, quando ele fala da sua vocação, o que ele fala lá? Nós devemos andar de maneira digna da vocação com quem fomos chamados. Com toda humildade. E esse é o teu chamamento. Esse é o meu chamamento. Ah, irmão, pensei que era ser apóstolo. Apóstolo que não é. Se você e eu não andarmos da forma adequada diante do Senhor. E o que é a forma adequada diante do Senhor? É a forma da Trindade. Não fique com nenhum conceito abaixo disso. Não fique com nada menor do que isso. As famílias estão aqui por uma posição representativa. Então não é um papel que nós desempenhamos. Deus é assim, então eu preciso ser também. Não, vai mais do que isso. Deus é assim e você não vai conseguir ser igual a Ele. É certo. Se o Filho de Deus morar em você. Mais do que isso, se o Filho de Deus tiver espaço para que o Espírito desenvolva essa obra de nos fazer crescer nele. À medida que você vai crescendo, é na mesma medida que você vai expressando. E à medida que você vai expressando, é o seu caráter que está sendo demonstrado. E como o caráter dele vai sendo demonstrado na vida das famílias, o que ocorre é que principados e potestades olham. Eu não sei, não tenho texto bíblico, mas devem abrir a boca. Porque estão vendo coisas que nunca viram antes. O testemunho das famílias está bastante além do testemunho da nossa localidade, também das respectivas localidades. O testemunho da família alcança outras famílias, alcança as parentelas, alcança o mundo, etc. Mas o texto de Efésios 3:10 diz que é para ser conhecido diante de principados e potestades dos céus. Nossa família é para ser vista por principados e potestades dos céus. Está sendo visto. Eu não sei qual é o testemunho que estamos apresentando, mas está sendo visto. Oxalá, ou queira Deus, seja uma realidade espiritual na nossa vida, uma representação legal da pessoa do Filho de Deus, para que por fim o seu nome seja glorificado. Então, Bereshit, Bará, Elohim, o que ele está dizendo? No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Você pega a palavra Bereshit, se você quiser secar essa palavra, você separa a preposição B, que é em, no, para. Você tira a preposição B, você fica com Bereshit. Se você tirar o sufixo it, você fica com rosh. Então B, né, é porque é no, ele é traduzido por no, é uma palavra só, Bereshit, a tradução é no princípio. Porque rosh está ligado a princípio, está ligado a princípio, rosh também está ligado a principado, rosh é mais do que isso, rosh é cabeça. Então a tradução alternativa também poderia ser: no cabeça criou Deus todas as coisas. Por isso que ele diz: façamos. Então, agora você entende por que Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, Paulo começa com uns assuntos estranhos por lá, que diz que nele foram criadas todas as coisas. De onde Paulo tirou isso? Foi nele que foi criado. Ou seja, as coisas não são só para o Filho, elas também são criadas no Filho. No cabeça, no meu entendimento, sabe o que isso significa? Que ele é um modelo arquitetônico das coisas que Deus vai criar. Por isso que Deus quer as coisas parecidas com Ele, porque Ele é o modelo. Não adianta parecer com o Rogério, não tem nenhum sentido. Muito pelo contrário, nem os dedos da minha mão, que tem as impressões digitais, não podem tocar o candeeiro, ele não pode ser tocado, porque vai ficar as marcas digitais. E esse candeeiro de Deus não pode ter a marca dos homens.
Você entende isso? Então não é para parecer conosco. As nossas famílias são para serem parecidas com o Filho. Por isso que ele diz lá em Provérbios, quando ele fala que quando o Pai estava colocando os fundamentos da terra, não é? E dizendo para a água ficar em um determinado lugar, fazendo separação disso tudo, quando ele fala, e ele colocava os fundamentos da terra, ele diz assim, e eu era o seu arquiteto. É a palavra original. Algumas traduções dizem, eu era o seu aluno, mas tem muito sentido para mim a palavra arquiteto. Porque você não faz nada sem arquitetura. E Deus não é um Deus que improvisa. Os céus não improvisam nada. Tudo já está dentro do seu propósito eterno. E o seu arquiteto, esse mesmo o seu aluno, esse mesmo filho, tudo é criado nele. É como se Deus fosse criar alguma coisa, precisaria olhar para o filho para ver de que maneira vai se criar. Ele é um modelo arquitetônico para tudo aquilo que foi criado. E esse sentido de comunhão que existe na Trindade, nós vamos entender que nós fomos criados porque Deus deseja repartir essa vida familiar que Ele tem entre essas três santíssimas pessoas. Deseja repartir conosco. Irmão, o assunto de família vai além do nosso entendimento. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nossas cervidas e dizer, Senhor, nos ajude, Senhor, nos socorra, para que o Senhor tenha aquilo que o Senhor quer. Não tem nada a ver com pentear bem o cabelo, com trabalhar e pagar suas contas. Isso todo ser humano na terra deveria fazer, e bem, para servir como exemplo ao seu companheiro. Família é para a expressão da imagem, para a manifestação da vida oculta de Deus diante de todos os séculos, os aionos. Família é para a expressão de Deus. Então seguimos o texto para nós, vamos daqui um pouquinho parar o seguinte. Mas ele diz, façamos o homem à nossa imagem, versículo 26. Agora entra depois do disse Deus, depois do façamos, ou seja, apenas não é um Deus que tem expressão de família, que nos apresenta uma forma familiar na sua face, mas que também age como família, faz junto. Como nós precisamos voltar nesse texto e ruminar esse texto, o que significa fazer junto? Irmãos, quando nós como família começamos a andar juntos e a fazer juntos, quantas coisas nós vamos aprendendo. A primeira delas é que Cristo não está repartido em um homem e nem em uma mulher. Cristo está repartido no seu corpo. Então todos nós temos uma porção de Cristo para apresentar. A vida da família, você vai se surpreender quando você começar a dar espaço àqueles que são casados e têm filhos. Quando você começa a dar espaço de comunhão para os seus filhos. Aqueles que a gente carrega, que a gente leva, sempre como aqueles que estão indo para a igreja, os pais precisam carregar. O dia que você tiver uma experiência de dizer, filho, o que você pensa assim? Você vai ouvir coisas que você nunca imaginou. Sabe por quê? Porque assim como você e assim como a sua esposa está crescendo, ele também está ouvindo. E ele também está crescendo. Mas se nós não aprendemos a andar juntos, nós não somos enriquecidos como família. Por isso que a palavra no plural façamos tem todo o significado. Amém? Tem todo o significado. Reúne a sua família em casa e fala, filho, prepara, filho, a mensagem amanhã, nós vamos reunir como família por 15 minutos. Eu quero que você traga uma palavra, não precisa ser muito longa. Você nunca ouviu falar da Bíblia. Você fala, filho, 5 minutinhos é teu. Nós vamos orar e vamos passar a palavra para você. Olha, irmão, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque a família é um princípio que Deus colocou na família, que ela deve crescer junto. Você quer ver um outro exemplo? O homem que investe na sua vida espiritual, mas não se preocupa com a sua esposa no mesmo nível de investimento, sabe o que ocorre? Em determinado momento, quando ele procura a esposa para algo que o Senhor está chamando mais para frente, ele olha para o lado e ele não a tem. O que quer dizer isso? Ela ainda continua do lado dele, ela vive com ele e ela é a esposa dele. Só tem uma coisa: talvez ela não tenha ouvido e ela não tenha crescido o suficiente
para você tomar essa decisão e ela te acompanhar. Então agora você vai ver o tamanho da dificuldade, porque você foi chamado para caminhar junto. Precisamos pluralizar essa ideia, não é? Às vezes nós temos, por exemplo, as reuniões de homens e varões, elas atendem uma determinada necessidade dos homens. Mas por que também as mulheres não podem se reunir para orar, não é? Para compartilhar ideias para crescer? Então, mais ou menos assim, os homens caminham na frente porque entendem que são cabeça. Não vou falar outra palavra para não agredir os irmãos, mas são cabeça. Vamos lá, tá bom, são cabeça. Mas não tem, muitas vezes, a consciência de que as esposas precisam caminhar junto com ele. Então as coisas vão um pouquinho mais atrás. E os filhos vão mais atrás ainda, porque na nossa ideia, se eles estão indo para a igreja, isso é suficiente. O que você está fazendo no seu lar, irmão? Olha, irmão, lá tem arroz, tem feijão, tem óleo. Mas, irmão, você não está, perdão das palavras, mas você não está engordando gado no final do ano para fazer uma festa. Você está criando pessoas. Então a família precisa aprender esse princípio da comunidade de façamos. E disse Deus, façamos o homem. Então ele introduz agora o assunto da imagem, a imagem e semelhança. Então quando ele menciona o assunto da imagem, nós já começamos a observar que a imagem fala de representação. Até particularmente, deixa eu citar um texto para os irmãos sobre essa questão relacionada à imagem. Em Colossenses 1,15, lá diz que ele, o Senhor Jesus, se referiu ao Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Nesse texto diz, façamos o homem a nossa imagem. Então você tem o texto onde o Senhor Jesus é a imagem, e agora o homem está sendo feito nessa imagem, tá certo? Imagem que fala de comportamento, imagem que fala de caráter, é o comportamento de Deus. Por isso que quando você vê o Senhor Jesus andando na terra, quem está andando é o próprio Deus. Esse é o comportamento, você olha para ele, quando ele fala, é Deus quem está falando. Ele é a representação legal do Deus Trino. Quando ele se movimenta, é Deus que está se movimentando. Por isso que se você ler a Bíblia com cuidado, você vê que muitas perguntas são feitas a ele, e ele responde com outras palavras, porque é assim Deus. Ele não ouve apenas as palavras, ele conhece o que está por trás das palavras, ele conhece o coração. Então às vezes parece que ele está respondendo de forma desconexa, mas não é. Ele está respondendo aos corações. Então, quando ele ouve, quando ele fala, quando ele anda, essa é a imagem do Deus invisível. O Deus que habita numa luz inacessível, o Deus que habita numa luz impenetrável, o Deus que não pode ser visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então tudo isso tem a ver com imagem. Imagem tem a ver com representatividade, imagem tem a ver com revelação. Esse, no caso de Jesus, do mistério oculto. Imagem tem a ver com tudo isso. Então quando ele te cria a imagem, quando ele cria o gênero humano aqui representado por Adão, irmão, ele está falando de representatividade. Ele está criando um gênero humano, demonstrando que a sua finalidade nessa criação é que esse gênero o represente. Aí você fala assim, não, então é só Adão. Não, irmão. Se fosse Adão, não precisaria de Eva. Se fosse só Adão, não havia necessidade de Eva. Eva é o complemento. Se Adão precisa ser complementado, Adão não é completo em si mesmo. Por mais que você puxe a responsabilidade como cabeça do seu lar, você precisa ser complementado por sua esposa e também depois até pelo seu. Então preste atenção, veja isso com carinho. Olha esses dois aspectos. O primeiro aspecto, ele é a imagem do Deus invisível. O segundo aspecto, ele nos fez a essa imagem. O terceiro aspecto, diz que Romanos capítulo 8, 28 e 29, diz que ele nos elegeu e depois também diz que nos predestinou, nos deu um destino antecipado. E que destino foi esse, segundo Romanos capítulo 8? De sermos conformados à imagem do seu Filho. Então primeiro o Filho é a imagem, mas depois o homem é a imagem. E agora? Agora a fusão, ser conformados à imagem.
Esse é o plano, o propósito de Deus. Porque ele não tem representação do Filho se o Filho não for formado no gênero que ele acabara de criar. Por isso que quando o homem peca, ele perde a imagem. Porque a imagem está relacionada à capacitação. Imagem não é só uma questão de comportamento, também está relacionado à capacitação para esse comportamento. Por isso que ele precisa desse trabalho, precisamos ser conformados, porque se não formos conformados, nós não teremos famílias adequadas. Nós teremos famílias com bom comportamento, mas a coisa vai além de bom comportamento. É a expressão do próprio Deus, da sua imagem. Depois, em 2 Coríntios, no capítulo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora nós descobrimos uma quarta verdade, que existe alguém trabalhando para que essa imagem não seja formada em você. Então temos o Filho de Deus, que é a sua imagem. Temos o homem primeiro criado para ser criado à imagem. Depois nós temos um outro texto que faz a fusão dos dois pontos. Não é? Se Cristo é imagem, e se nós somos criados à sua imagem, é para quê? É para que haja essa fusão. Como o homem pecou, ele perdeu essa condição, por isso que você vê. É clara a condição. Mas o que nós perdemos em Adão, nós recuperamos em Cristo. Então, na sua primeira vida, no seu primeiro advento, quando ele esteve aqui, fez aquela obra por nós, depois que ele morreu, a sua vida plena aqui, por que você acha que Jesus viveu aqui de uma maneira plena? Pare para pensar nisso. Jesus era um homem reto. Jesus não era um homem que fazia falcatruas. Jesus era um homem reto, de uma natureza reta. Por quê? Primeiro, porque a sua natureza o impede de ser diferente do que ele é. Mas segundo, ele está provendo algumas coisas para nós. Porque depois esse mesmo homem, quando passar pela cruz, quando morrer, ressuscitar o terceiro dia, ser ascendido aos céus, e junto com o seu Pai enviar o Espírito, sabe onde esse homem vai morar? Onde? Onde esse homem vai morar? Pode responder. Onde esse homem vai morar? Quando ele vem do Espírito, enviado pelo seu Pai e pelo Deus. Ele vem habitar em nós. Agora, aquele comportamento que foi visto lá em Nazaré, em todas aquelas terras daquele mundo, são os mesmos comportamentos que precisam ser vistos em nós. Os mesmos. Por isso ele viveu daquela forma, para que pudéssemos viver também agora com ele. Por isso que Paulo fala no clímax, no ponto mais alto da vida cristã. Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Ele crê na fé do Filho de Deus, né, que me amou e se entregou por mim. Então você vê que o objetivo de Deus é nos formar em Cristo. Não tem condição de nós falarmos sobre futuro se nós não tivermos um bom coração, um coração arrependido diante do Senhor, da forma como nós conduzimos hoje a nossa família. Eu não estou aqui para criticar nenhum de vocês. Primeiro a mim mesmo que falo. Pode ser algo muito bacana, nós entrarmos em muitos pontos. Irmão, você tem que ser assim, irmão, você precisa ser assim, irmão, você está enchendo os irmãos de responsabilidade. Mas ninguém tem a capacidade de conduzir isso, de levar isso adiante. Não é uma questão de cumprir as Escrituras. Quem cumpre as Escrituras é o Filho de Deus. Esse é o Deus. Por isso que nós não precisamos mais cumprir a lei, porque Ele cumpriu toda a lei. E Ele está em nós. E nós estamos em Cristo, estamos no Espírito. Não é? Então, se estamos no Espírito, Ele guardou toda a lei. Aquele que guardou toda a lei habita dentro de você. Você não precisa fazer força para ficar com as bochechas vermelhas. É a única coisa que a gente consegue. Faz força e fica com a bochecha vermelha e os olhos bugalhados. Não acontece nada. Não é uma questão de bochecha vermelha, é uma questão de substituição. Dele ser em nós aquilo que nós nunca fomos antes. Precisamos confessar nossa deficiência e dizer: Senhor, com toda sinceridade, parece que a culpa é sua, porque o Senhor me colocou numa coisa tão grande.
Ele nos colocou no seu próprio Filho, para a expressão do seu Filho. A vida familiar que Deus quer é a vida, é a família que viva a vida do seu Filho. Então nós temos que ser formados. O pecado nos deformou. E agora nós temos que ser conformados. E aí vem as lágrimas, vem as dores. Não adianta passar, ficamos claros de que não vai adiantar passar receita de bolo para os irmãos. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Isso funciona bem no bolo. E se der na minha mão, ela vai sair solada. Mas a vida cristã é altamente complexa. Você olha no espelho, como disse o Gerson, você discorda de você mesmo. No espelho, você imagina vivendo com outra pessoa e depois com os filhos. Quanto desafio temos, verdade? Quanto desafio. Mas aqui já vamos entendendo que o Senhor é o início de todo esse propósito. Esse é propósito dele, isso não começou no nosso coração. Preste atenção, quando você casou, a única coisa que você viu foi uma moça bonita ou um rapaz bonito. Não foi assim? E você disse para ela que você amava, porque se você não fala aquilo, não vai emocionar nada. Mas você vai observar que somente os dias que vão passando e essas relações vão se intensificando e o amor verdadeiro vai acontecer. Não é assim? Você vai descobrir que é muito relacionado à paixão, eu gosto dela, ela gosta de mim. Você vai observar que erro não se viu. Se viu algum erro? Todo mundo escondeu bem escondido. Não foi assim? Só apareceu aquela imagem, né? Que também não é de Cristo, é de um ator, um excelente ator. Ela falou assim, poxa papai, eu vou nessa, porque ele é o príncipe que só faltou cair do céu, misericórdia. Aí depois você vai vendo que com o decorrer dos dias o príncipe parece que vai se parecendo mais com um sapo. Porque assim nós somos, e é bom a gente dizer, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, eu não quero ser sapo. Quero ser para minha esposa aquilo que o Senhor determinou. Acredito até que na soberania de Deus, Ele já conhecia, Ele conhece as famílias. Amém? Ele conhece as famílias. E isso é muito maravilhoso. Deixa eu mencionar apenas mais um ponto e aí eu vou parar aqui. Porque o texto nós mal começamos, não podemos fazer exegese de todo ele. Mas vamos pouco a pouco, você, em alguns pontos, você vai ficando claro para você que é propósito eterno, né? Que imagem está relacionada a caráter, está relacionada a comportamento, que esse Deus Trino é o Todo-Poderoso, mas não somente aparece como Todo-Poderoso, esse Deus tem um comportamento, e é esse comportamento que Ele está trabalhando nos seus filhos, que também está relacionado a caráter, e depois vamos ver até relacionados a fruto, que está a mesma coisa. Mas se você observar nesse aspecto, ainda voltando um pouco atrás, quando ele fala do façamos, você vai observar, por exemplo, em João capítulo 1, vamos lá, vamos mencionar. Ele fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo. Você sabe quem é esse verbo? Esse é o mesmo verbo que Paulo, em Colossenses 2:9, ele fala assim, nele, se referindo ao verbo, agora encarnado, pessoa do Senhor Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você sabe o que quer dizer isso? Que ele, muitos outros textos, ele é a casa. Irmão, que coisa! Ele é a casa. Mas na eternidade você vê que ele é o verbo eterno, mas não somente o verbo eterno, quando chega no tempo, nós temos esse primeiro texto que fala no princípio era o verbo estava com Deus, aí tem coexistência, tem coinerência, tem divindade, tem muita coisa. Ele é Deus com Deus, Ele é Deus em Deus, o Pai está nele, Ele está no Pai, o céu é a coinerência. O verbo estava, prós, panteão, estavam face a face, sempre esteve, o Pai nunca esteve sem seu Filho, o seu Filho nunca esteve sem seu Pai, isso desde a eternidade. Mas chega um momento que ele faz um movimento em direção à terra. E o verbo se fez carne. E o texto original diz assim, e tabernaculou entre nós. Que ideia traz para você de tabernáculo? Casa, família,
Porque os movimentos de Deus, desde a sua essência ao seu serviço, está relacionado à família, sempre está relacionado ao coletivo. Por isso diz lá, quando eles saíram do Egito, assim, partiram, pois, de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram, pois, e acamparam. Partiram, chegaram. Foi os varões que ele chamou? As famílias. Temos que partir juntos e temos que chegar juntos. Que o Senhor nos ajude por tanta complexidade. Esse é o maior dos nossos desafios. Nós vamos ver depois, no outro período, nós vamos ver Deuteronômio 6, e você vai ver que a saída é importante, mas a chegada é tão bom. Você não tem ninguém para você pregar o Evangelho se ele primeiro for pregado para a sua família. Isso é o que nos ensina Deuteronômio capítulo 6. Ninguém precisa ouvir o Evangelho na sua boca tanto quanto aqueles que estão debaixo do seu pé. As mulheres, as mães têm um papel principal nisso, assim como os maridos. Esse é o nosso maior desafio, caminhar como família. É o maior desafio. Caminhar sozinho não é difícil. Difícil é caminhar como família. Esse é o desafio. Então você vai ver que esse tabernáculo que agora está entre nós, por muitos outros textos, somente João, né, quando ele entra no templo, não façais a casa do meu pai, a casa do meu Deus. Existem tantos textos, irmãos, como aquela figura que eu mencionei há pouco da escada de Jacó. Ela descia, aquela escada tocava a terra e os céus. Na terra ela estava em Betel. O que significa Betel? Casa. Mas depois você vai ver em João, no capítulo 1, logo aí, a mesma escada, nos primeiros capítulos, aparece a mesma escada que toca os céus e a terra, e essa escada agora está sobre o Filho do Homem. Sabe por quê? Porque Ele é a casa. Então o tabernáculo entre nós. Mas quando chega no Apocalipse, no capítulo 21, vai aparecer a Nova Jerusalém, a mulher do cordeiro, já não se fala mais da noiva, porque Deus está preparando-nos para o casamento. É o capítulo 19 de Apocalipse. Você sabia que tem um casamento com dia e hora marcado? E que todos nós precisamos nos preparar para sair? Quando se fala em casamento, você fala, vou correr numa rocha para botar uma merda, não é? Ontem nosso irmão estava aparecendo num casamento, estava aí nos dando esse exemplo de como se deve ir um casamento. Não é o nome do irmão? Irmão Wesley, não é? Então, se o Senhor abrir os nossos olhos para sabermos de fato que existe um casamento, que tem dia e hora que nós não sabemos, mas que existe para marcar depois, dá uma meditada no capítulo 16, capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 5 em diante. Diz que vai haver um êxtase naquele lugar, vai haver, sinto informar, se vocês são muito tradicionais, vai se preparando que o negócio lá, a festa vai ser daquelas, não das que são frequentadas por ele. Mas lê o texto para você ver do que eu estou falando. Lê o texto para você ver a apoteose de alegria que vai estar naquele lugar. E você que está aqui foi convidado para essa festa. Amém. Cuidado, não perca seu tempo. Amém. Vá correndo buscar suas coisas. Para chegar lá bem bacana, bem bonito. Eu quero te ver lá. Amém. Eu acho que você quer me ver também. Espera. Glória a Deus. Amém. Então, no Apocalipse, quando ele demonstra esse ponto, quando ele fala disso, no Apocalipse 21, ele fala desse aspecto relacionado à tenda. Esse mesmo tabernáculo que foi colocado entre nós quando ele encarnou é também um tabernáculo visto em Apocalipse capítulo 21. E o texto que aparece lá, vamos ler esse texto terminando aqui. Vamos ler esse texto. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 21 de Apocalipse. Acompanhe aqui e nós terminamos. Capítulo 21 de Apocalipse. Versículo 21. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, não ali nem lá, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Olha a ideia de família, irmão. Já estamos no final do negócio, estamos numa era dos novos céus e nova terra. Irmão, quanto da doutrina, irmão, não entra em doutrina. Fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que significa isso? É aquele tabernáculo, irmão, das suas saídas desde os filhos da eternidade. É o Filho de Deus, é o tabernáculo de Deus, que é a habitação de Deus, que em João, no capítulo 1, versículos 8, ele vem estar com os homens, mas ainda é o tabernáculo de Deus. Mas à medida que ele vai trabalhando conosco, sabe o que vai acontecendo? O tabernáculo de Deus vai ficando entre os homens. À medida que vamos sendo formados em Cristo, começamos a ser a expressão da sua casa. Começamos a ser a expressão da família que Ele estabeleceu, a família celestial que Ele estabeleceu para que Ele vivesse aqui na terra de uma forma representativa desse mistério. Então você vê que bem no final do Apocalipse, diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele agora não é somente o tabernáculo de Deus para Deus. Ele agora está entre os homens. Por isso a necessidade de Cristo ser formado em nós, irmãos. Por isso, irmãos amados, tantos processos nós passamos nessa escola de aprendizado. Isso não é, volto a dizer, não é uma receita para você seguir. Não é? Esse é um caminho para você e eu aprendermos a andar. Não é? Até que Cristo seja formado em nós. Nós precisamos da consciência do que é a vida familiar, e essa consciência vai vindo à medida que a palavra vai sendo colocada diante dos nossos olhos. Mas lembre-se, a capacitação para viver tal coisa vem da formação de Cristo em nós. Por isso nós temos, como dizia o último minuto, temos que aprender a beijar a mão que nos trata. Não é? Quando nós falamos de humilhação, você sabe como é que Deus ensinou humilhação ao seu povo? Fazendo ele trilhar 40 anos para te humilhar, de lá no capítulo 8 do Deuteronômio, para te humilhar. Por que Deus quer humilhar? Será que Deus quer pisar o seu nome? Ele quer demonstrar exatamente quais são as nossas realidades e o quanto nós dependemos dele. Que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Não é? Então, irmãos, que importância tem o assunto da família, mas olha, concomitantemente, se eu e você, se nós não tivermos os olhos abertos para ver, e se o nosso coração não queimar por isso, Deus não faz nada sozinho. Façamos, é o princípio de Deus. Deus quer fazer com você, Deus quer fazer comigo, mas lembre-se disso, façamos. Você está disposto a fazer com Ele? Eu estou disposto a fazer. Queremos uma família? Queremos, irmãos. Nós vamos sentir na carne. Porque o que nós queremos como família hoje está relacionado com as nossas próprias vontades, com as nossas próprias, a vida como nós a acomodamos. Nós não queremos ser tirados do nosso lugar. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Não tem tanta coisa ali. Tanta coisa ali. Mas não vamos desanimar. Não é para desanimar. É para desanimar de nós mesmos. Mas para ficarmos muito encorajados. Porque o maior interessado em ter família não é você nem eu. É o Senhor. E Ele está disposto a nos ajudar. Mas com esse princípio, onde Ele não faz nada sozinho. Ele quer fazer conosco. Então Ele nos convida. Você quer? Esse é o meu propósito. Desde a eternidade é isso que eu quis. Eu quis estender essa tenda de comunhão. Por isso o filho dele é essa tenda. E depois essa tenda é vista entre nós. Porque Ele quer estender essa tenda de comunhão, essa tenda de família. Mas para que isso ocorra, nós também precisamos desejar. Assim como Ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas,
e apedrejo de sangue e água. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha que junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês o quê? Não quiseram. Irmão, eu quero ouvir sobre família. Não, já temos que passar essa etapa. Não é uma questão de ouvir sobre família. A questão é que se queremos ser família conforme Deus quer. Essa é isso. Se você falar amém, cuidado, você pode ficar grávida, assim como Maria ficou. Lembra disso? Maria acho que não estava entendendo muito bem. Irmão, calma que a gravidez não tem sentido. Maria não estava muito bem entendendo as ideias do anjo. Eram muito profundas, mas ela pode dizer, faça conforme a sua palavra. Então aí entra o façamos. Quando você quer, se Deus quer e você quer, o que vai acontecer? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, vamos agradecer. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque entendemos que o Senhor tem nos abençoado na pessoa do Senhor. Nós temos visto que também, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Amém. À medida que ouvimos, Senhor, nós vamos nos tornando mais responsáveis. Mas nós confessamos diante de Ti que não há nenhuma capacidade em nós mesmos. Confessamos que nada podemos fazer sem Ti, mas também confessamos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém. Tu és a nossa capacidade, amém, nossa capacitação. Amém. Senhor, a minha oração juntamente com meus irmãos nesse início de noite é de que o Senhor dê um passo à nossa frente. Amém. O Senhor vá um pouco mais além, o Senhor avance conosco. O Senhor tire, Senhor, apenas as ideias da nossa cabeça. Ser aquilo que o Senhor deseja que seja. Amém. Nessa vida tão curta, nesse tempo tão curto que nos mostra. Ajuda-nos a corresponder a Ti e ao Teu propósito. Amém. Nós nos encomendamos a Ti como família, Senhor. Amém. Abençoa as famílias da Sua casa, Senhor. Ser com os irmãos e as irmãs. Sabemos que quantas coisas têm acontecido e quantos prejuízos, Senhor. Mas, Senhor, nós te pedimos. Pai, Tu és um Pai amoroso que cuida de nós. Por cuidar de nós podemos confiar em Ti. O Senhor há de levar avante todo o Seu maravilhoso propósito. E por isso, nessa noite que nós oramos, para que o Senhor siga com o Seu propósito, com a Sua vontade. Estabelecendo famílias, Senhor, que sejam segundo e conforme o desejo do Seu coração. Nós oramos agradecidos em Teu nome.